Olá, galerinha do quinto ano. Vamos mais uma vez para as nossas dicas online. Falaremos sobre medidas de tempo. Isso aí. A medida de tempo, ela é algo assim comum ao nosso cotidiano, né? Nós temos hora e dia para tudo. Hoje, por exemplo, dia 3 de novembro, né? Foi o dia de vocês buscarem as atividades de vocês que tinham hora marcada, às 9 da manhã. Pois é, com o passar do tempo, a humanidade ela foi buscando meios de cronometrar o tempo, de organizar o tempo. E é isso que está falando na página 205 do seu livro. A leitura vocês deverão fazer na 205 e na 206, que tem como informação, por exemplo, a respeito dos relógios, né? O primeiro relógio que foi inventado pela humanidade foi o relógio do Sol. Exatamente, tinha como orientação o Sol. O ser humano usou por muito tempo o Sol como orientação, a Lua, as estrelas, inclusive o calendário que nós conhecemos hoje foi feito a partir da observação desses astros. Nós temos também como informação aí a respeito do segundo. Nessas próximas aulas nós estaremos estudando vários tipos de medidas. E para cada medida nós vamos encontrar uma unidade que ela é assim, é como se fosse assim, a unidade principal, a unidade fundamental. No caso, quando a gente está falando de medida de tempo, você deve ter em mente, deve sempre lembrar que a unidade fundamental da medida de tempo é o segundo, que tem como abreviação o S. O segundo, ele tem como múltiplos a hora e o minuto. A hora é abreviada pela letra H, né? E o minuto pelo MIN, M-I-N. As medidas de tempo, elas não pertencem ao sistema decimal. Então, você não deve nunca utilizar vírgula para separar e nem escrevê-la no plural também. Isso estou falando quando você for abreviar. Por exemplo, se eu for colocar 3 horas e 10 segundos, eu não vou colocar essa abreviação no plural. Isso, inclusive, é uma afirmação que tem aí também no seu livro. Aí nós temos 1 minuto, ele é igual a 60 segundos e 1 hora é igual a 60 minutos. Lá na página 207, que eu espero que você esteja acompanhando, nós temos, escreva V para verdadeiro e F para falso. O segundo é a unidade fundamental da medida de tempo. Acabamos de falar sobre isso. Um minuto é igual a 1 segundo dividido em 60 partes. Aí você deve considerar as informações anteriores. 1 minuto é a 60ª parte de 1 hora. Lembra que quando a gente estuda a medida de tempo, a gente estuda essa divisão, né? De 60 em 60. 50 minutos é igual a meia hora. Acabamos de falar que em 1 hora tem 60 minutos. Se em 1 hora tem 60 minutos, em meia hora, quantos minutos são? Não são 50, né? O símbolo do minuto é o M? Fique atento. Nós temos essa informação lá na página anterior. O símbolo do segundo é SEG, S-E-G? Também é para você pesquisar. Complete as frases. Em um dia há quantas horas? Se em 1 hora há 60 minutos, quantas horas? 4 horas tem? Aí você vai fazer o quê? Se você já sabe, acabei de dizer que 1 hora tem 60 minutos, você vai multiplicar esses 60 por 4, para você saber quantos minutos que há em 4 horas. E a segunda? Aliás, a terceira letra, C. Se em 1 hora há, já falei para vocês quantos minutos que há, e em um dia,
Que conta que você vai fazer? 60 vezes 24. Ou se você preferir, 24 vezes 60. A ordem dos fatores não altera o produto. E aí você vai ter o produto final em minutos. Número 3. Faça o desenho do relógio analógico com o mesmo horário do relógio digital. O relógio digital está marcando 14 horas e 20 minutos. Você vai desenhar nesse espaço aí abaixo, pega uma moeda de R$1. E para você facilitar a distribuição dos números, você pode fazer 12, 6, 3 e 9. E a partir daí só completar os resultados que faltam. E marcar aí o horário, 2 horas e 20 minutos. E o livro perguntou, quanto tempo falta para o relógio indicar 18 horas? Basta você contar quantas horas são e quantos minutos que faltam. Lá na página 208, o assunto vai ficando sério. Nós vamos falar sobre mudança de unidade. Para transformar as medidas de tempo em horas, minutos, segundos, multiplicamos ou dividimos por 60. Isso é importantíssimo você lembrar. E aí? Como que você vai saber quando você deve multiplicar e quando você deve dividir? Para isso, você precisa observar se você está transformando unidade maior em menor ou menor em maior. Isso por quê? Aí nós temos, olha, se vamos transformar uma unidade maior em outra menor, é necessário fazer uma multiplicação. Enquanto, para transformar uma unidade menor em uma maior, usamos uma divisão. Nós temos até aí o exemplo, né, de hora, minuto e segundo. A hora é maior do que o minuto e o minuto é maior do que o segundo. Então, quando você está transformando hora em minuto, você multiplica. Se você estiver transformando minuto em segundo, você também multiplica. E o oposto, caso você esteja transformando uma unidade menor em maior, por exemplo, segundo não é menor do que o minuto, você vai fazer uma divisão por 60, sempre dividindo por 60. Abaixo ele trouxe uma tabela que vem falando também sobre medidas de tempo, que é importantíssimo vocês terem esses conceitos que estão aí. Quais conceitos são esses? Uma semana tem 7 dias, uma quinzena 15 dias, um bimestre é um período de 2 meses, trimestre 3 meses, quadrimestre 4 meses e um semestre é um período de 6 meses. Em um ano há 2 semestres. Nós temos um ano, que é um período de 12 meses, um biênio, que é o período de 2 anos, triênio, são 3 anos, quinquênio, 5 anos, década, um período de 10 anos, século, período de 100 anos e milênio, que é o período de 1000 anos. Logo lá acima a gente tem informações sobre os meses. Nós temos meses de 28, 29, 30 ou 31 dias. Num ano normal, 365 dias. O ano bissexto, 366. O ano bissexto, ele é um ano que acontece apenas de 4 em 4 anos. É quando um ano tem aproximadamente 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas, elas são acumuladas ao longo desses 4 anos. 6 vezes 4, 24. Quantas horas que tem um dia? 24 horas, não é isso? Então, é feita a soma de todas essas 6 horas, que ao longo dos 4 anos vai dar um dia. Esse dia, ele é acrescentado lá no mês de fevereiro, que no ano bissexto não tem 28 dias, tem 29 dias. E aí você tem essas informações que eu acabei de falar na página 209. Aí está falando a respeito da quantidade de dias, né, nos meses. O mês de fevereiro ele pode ter 28 dias ou 29, no caso se ele for bissexto. Os meses de 30 dias, nós temos abril, junho, setembro e novembro. 31 dias, janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Um ano bissexto, se ele for divisível por 4,
Vocês ainda lembram a regra da divisibilidade por 4? O número é divisível por 4 quando? Quando ele termina em 0, 0, ou quando a soma dos dois valores, dos dois últimos algarismos, for divisível por 4. Não era esse o critério da divisibilidade por 4? Então, ele é um ano bissexto se ele for divisível por 4, mas não será divisível por 100. Os anos divisíveis por 400 também são bissextos, embora não obedeça a regra acima. Então, para você saber se o ano é bissexto, basta você dividir por 4. Se a conta der exata, você já sabe que ele é bissexto. Então, vamos lá. A gente tem aí outros exemplos, né, de anos bissextos. E lá embaixo, informações sobre os séculos. Como você encontrar e saber a qual século pertence o ano. Lá no início do ano, em História, nós fizemos essa atividade. Só que eu mostrei para vocês de outra forma. Na época, e também não está errado, tá, gente? Aqui é só uma forma diferente de mostrar. Eu falei para vocês o seguinte: a gente descobre a qual século pertence o ano observando. Se ele termina em 00, você esquece o 00. Caso aí, por exemplo, do ano 1900. Esquecemos o 00, sobrou quem? O 19. Quando o ano termina em 00, você esquece os dois últimos algarismos e o século correspondente àquele ano é o número que sobra. No caso de 1900, quando a gente esquece o 00, sobrou 19, que é o século desse ano. 1900 pertence ao século 19. E quando o ano não termina em 00, é o caso aí de 1790, você também esquece os dois últimos algarismos, mas ele não termina em 00, então você soma o número que está sobrando, que no caso é o 17, mais 1 é igual a 18. Então 1790 pertence ao século 18. O livro trouxe uma outra forma. Ele trouxe dizendo que você pode dividir por 100. Se a divisão for exata, é aquele século que o ano pertence. Por exemplo, no caso aí de 1900 dividido por 100, deu 19, que é o século ao qual ele pertence. Digamos que fosse o ano de 1500 dividido por 100, daria 15. Então, 1500 pertence ao século 15. E se ele não for divisível por 100? Aí você soma o número que der no quociente mais 1. É quase o mesmo processo. As duas maneiras estão certas. Lá na página 210, nós temos complete com o que se pede. E aí, nós vamos continuar. Continuando, está assim. Complete com o que se pede. Como que você vai fazer? E 60 meses é igual a quantos anos? Primeiro vamos pensar. Quantos meses tem um ano? 12, não é isso? Então você vai dividir os números que estão aí por 12. 60 dividido por 12. O resultado você vai colocar aí. 84 dividido por 12. O resultado vai ser a quantidade de anos. 108 dividido por 12. 48 dividido por 12. E, como resultado, você vai obter a resposta. Anota aí no seu número 1 para você fazer. Dividir por 12, que aí você já sabe que é assim que você vai fazer essa atividade. Número 2, complete o quadro. A gente tem aí o tempo em hora, o tempo em minutos e o tempo em segundos. O que ele quer que você faça? Olha, ele deu um exemplo. Em 2 horas, há quantos minutos? Se você está transformando hora em minuto, maior e menor, você tem que multiplicar por 60. Então, 2 vezes 60 deu 120. E depois, também, você está multiplicando minuto por segundo, a maior para menor, você vai fazer o que de novo? Multiplicar novamente. 120 por 60. Foi dessa forma que ele chegou a esse resultado. A mesma coisa você vai fazer com os demais tempos. Cuidado, porque nós temos horas quebradas. Tá vendo aí a terceira? Tá 0,5. Esse 0,5 significa meia hora. Aí você vai ver quanto tempo que tem
Em minutos, meia hora. Se você já sabe que em 1 hora tem 60, meia hora você já sabe que vai ter 30, né? Depois você vai multiplicar 30 vezes 60 para obter o resultado. A mesma coisa você vai fazer com os demais. Aí depois vai responder: o ano de 2020 é bissexto? Se sim, por quê? Lembra da regrinha? Divide por 4. Se der exata, você vai colocar ou sim ou não e por quê. O ano de 1600 é bissexto? Se sim, por quê? Você vai fazer a mesma coisa, vai dividir. Neste caso, aí você pode até aplicar aquela regrinha, dividir por 400. Quantos dias você já viveu desde o dia do seu nascimento? Olha, essa é uma questão que você vai ter que parar, pensar com calma e fazer a conta. Isso por quê? Porque você vai primeiro fazer a conta dos anos, dos dias. Digamos que você tenha 10 anos já completos. Então você vai fazer 365 vezes 10. E ainda vai ver quantos anos bissextos que teve desde o seu nascimento para acrescentar. E, por exemplo, se você fez 10 anos no dia 15 de junho, por exemplo, você vai ter que contar quantos dias que tem de 15 de junho até o dia atual de hoje. Calma, é só ir fazendo por partes. Vai ser interessante você descobrir, né? Quantos dias você já viveu até hoje? Eu não quero nem saber dos meus, gente, porque quando a gente já tem assim, uma certa idade, é melhor deixar essa conta quieta. Mas vocês que ainda estão nessa fase assim, pré-adolescência, vai ser tranquilo fazer essa conta. Página 211. Transforme as unidades de acordo com o exemplo. Ele trouxe exemplos aí, ó. 4 horas e 15 minutos. Ele quer que você transforma esse tempo todo em minutos. Então você vai precisar fazer o quê? Se você está transformando unidade maior em menor, você multiplica. Vai ficar, como ele deu o exemplo aí, o número de horas vezes 60 mais a soma dos minutos que estão aí. No caso, 6 da letra A. 6 vezes 60 mais 35. Letra B, 3 vezes 60 mais 45. Número 5, você vai continuar transformando. Só que agora vai ser dividir. Porque você está transformando a unidade de uma unidade para outra. Então, o que você vai fazer? Ele deu como exemplo para você dividir por 60 e o resto vai ser a quantidade de minutos. Então, vamos lá. 340 minutos. Ele quer saber quantas horas são. Você vai dividir 340 por 60. O resultado serão as horas. O quociente vai ser a hora. O que ficar de resto serão os minutos. A mesma coisa, 260. Você vai dividir 260 por 60 e o resultado vai ser em horas e o resto os minutos. Problemas. Na fazenda de Milena tem uma égua que teve uma gestação de 330 dias. Quanto tempo durou a gestação dessa égua em meses? Bom, você já sabe que para fazer cálculos, o mês ele tem que ser o mês comercial. Todo mês comercial tem 30 dias. Então você vai dividir, anota aí, 330 dividido por 30. 330 dividido por 30. O resultado vai ser a quantidade de meses. Já adianto para vocês, o resultado vai ser menos de 1 ano. Mas não é para colocar isso como resposta não, tá? Porque ele quer meses. Uma viagem de avião demorou 2 horas e 18 minutos. Qual foi a duração dessa viagem em minutos? A gente já sabe que 1 hora tem 60 minutos, certo? Então, e 2 horas? Você vai fazer o seguinte cálculo. 60 vezes 2, que você vai ter um resultado. Esse resultado da hora mais os minutos que ele te deu aí, para você ter o total de minutos. E lá na página 212 você vai fazer, ela começa na 212 e termina na 213, uma leitura que está falando, é um texto muito interessante, que ganhar dinheiro é fácil ganhar e mais fácil gastar.
Está falando sobre sistema monetário, sobre dinheiro. Lá abaixo, ele trouxe um problema. Esse problema você não vai nem precisar fazer cálculo. Nós vamos calcular agora, mentalmente. Acompanha comigo. Fernando é vendedor. E o salário dele varia mensalmente. Ou seja, um mês ele recebe um valor, outro mês ele recebe outro. Em um determinado mês, as suas vendas foram muito baixas. E o seu salário foi de R$ 4.500. Para pagar todas as suas despesas daquele mês, seriam necessários 5.000. Fernando tem uma aplicação, ele guarda lá uma poupança, né? Que lhe rende 3% ao mês. Se Fernando possui 20.000 guardado, aplicado, né? Ele conseguiu pagar suas despesas apenas com o seu salário e o rendimento dessa aplicação? Vamos lá. Primeiro, as dívidas dele ficavam em 5.000, isso é importantíssimo lembrar. De salário ele recebeu 4.500. Para que ele possa conseguir pagar as suas dívidas, faltavam R$ 500. Vamos ver quanto que ele tinha de rendimento nessa aplicação. O livro nos diz que ele tinha 3% dos 20.000. Se ele tinha 3% dos 20.000, a gente entende, fazendo o cálculo da porcentagem, que ele tinha R$ 600. Porque 3% de 20.000, R$ 600. Ou seja, somando o salário mais os R$ 600 daria 5.100. Se ele só devia 5.000, o livro perguntou, ele conseguiu? Sim. Você vai colocar como resposta. Sim, ele conseguiu pagar e ainda sobrará R$ 100. Lá na página 214, que é a nossa última de hoje, nós temos 15 palavras relacionadas a medidas de tempo. Ano, biênio, trimestre, bissexto, dia, hora, mês, milênio, minuto, relógio, século, segundo, semestre, tempo e trimestre. Sabia que você deveria se autoquestionar sobre cada um desses conceitos? Por exemplo, ano. O que vem a ser ano? Ano é um período de 12 meses. E se eu perguntasse para você, e século? Século é o período de 100 anos, milênio, 1.000 anos. Trimestre é o período de 3 meses. O que você vai fazer? Escolhe uma cor de lápis de cor sua preferida e você vai encontrar aí no diagrama dessas palavras, você vai encontrar essas 15 palavras. Combinado? Faz direitinho, capricha, revise os cálculos, revise esses conceitos de tempo, de hora, de minutos, de segundo. Caprichem na letra e nos vemos na nossa próxima dica online.